Olá, boa noite. Bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, com transmissão pelo YouTube, Facebook, todas as terças-feiras, às 21 horas. E lembramos que o nosso programa também está disponível nas diversas plataformas de podcast. Procure por IIPcast. E se você desejar saber mais sobre o IIPC, entre na nossa página na web em iipc.org. A sua participação é super bem-vinda e nós fazemos esse programa pensando em vocês, sempre procurando correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com enfoque na ciência conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E a equipe do painel é formada por Luciane Barros, na produção executiva, nosso diretor técnico, Felipe Diniz, nossa equipe de apoio, Guilherme Aiex, Luísa Borges, e o nosso diretor de conteúdo e apresentador também, Eduardo Ezag. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Como é que estamos? Boa noite, Alessandra, boa noite, Félix, e boa noite a todos os painelistas que estão aqui conosco nessa noite para assistir o painel evolutivo. E hoje o painel evolutivo especial com o professor Félix Wong sobre uma temática muito interessante que vai dar o que falar, a obstinação cosmoética. Quero lembrar a todos os painelistas que ligaram agora no Facebook ou no YouTube que vocês podem compartilhar na setinha aí do YouTube ou no clique de compartilhamento, compartilhe esse painel para o seu amigo ou sua amiga que também tem interesse nessa temática, porque o painel está começando e aí é uma oportunidade para poder mais pessoas conhecerem essa temática interessante. Quero lembrar a todos que vocês podem interagir conosco através do chat com perguntas e respostas, que a gente vai trazer as perguntas aqui para o professor Félix, já várias perguntas aqui que os painelistas deixaram conosco. Então, Alessandra, vamos começar? Uma pessoa obstinada é uma consciência que persiste. Ser obstinado é se agarrar firmemente a uma ideia. E quando essa obstinação é voltada para a concretização de ideias cosmoéticas, propósitos magnos e evolutivos, a pessoa pode conseguir realizar sua programação de vida. Como desenvolver um perfil de obstinação cosmoética? E nos momentos de crises e dificuldades, como ser obstinado e ter uma confiança íntima para superar os obstáculos evolutivos. No programa de hoje, vamos explorar a temática da obstinação cosmoética sobre a ótica da ciência, projeciologia e conscienciologia, com o professor Félix Wong, engenheiro de telecomunicações, voluntário da conscienciologia no IPC desde 1996, docente de conscienciologia desde 2001, tenepsista desde 94 e IPCOM desde 2008. Boa noite, Félix. Bem-vindo aqui novamente ao programa. Oi, prazer estar aqui novamente, assim, muito bom estar com vocês. Vamos discutir, vamos falar, discutir bastante, que esse assunto dá pano para manga. Exatamente. E, Félix, então, para a gente começar, o que é obstinação cosmoética? Eu vou pegar o histórico, né? O histórico desse termo, né? Esse termo, na verdade, nasceu lá pelos idos do ano 2005, quando eu estava conversando com o professor Valdo Vieira, e que estava justamente preocupado com relação a concretizar as coisas, né? Eu mesmo era um caso que eu sou um retomador de tarefa, como se fala, né? Me afastei, depois retornei e eu fiquei com isso na cabeça. Eu fui conversar com o professor Valdo e ele me deu esse termo. Ele disse, olha, o que você está procurando denomino de obstinação cosmoética. Obstinação, na verdade, é uma palavra muito forte que muitas vezes tem conotação de teimosia, né? Mas quando a gente bota o termo cosmoética, aí você entende que não é somente obstinação. É uma coisa muito mais avançada, porque toda e qualquer consciência que evolui, ele necessariamente tem algum grau de obstinação cosmoética. Ele não para, ele não desiste.
E pelas minhas observações, a partir daí, pelas minhas observações, eu vi como tem tantos talentos que são desperdiçados, porque as pessoas se chateiam, às vezes brigam, às vezes, por várias razões, encontra uma desculpa e desiste de uma coisa que traria muita realização para a pessoa. E geralmente não é só por vontade, ou vontade débil, coisa parecida. Mas porque sempre se arruma uma desculpa verdadeira, como a gente costuma dizer, né? Então, recentemente me veio à mão justamente a frase de um empreendedor norte-americano da década de 70, que ele fala mais ou menos assim: se você quiser realmente, você vai dar um jeito de conseguir. Senão, você vai arrumar uma desculpa. É simples como isso, né? Quando você realmente quer, você se vira, você arruma tempo, você batalha, e se você não quiser, a primeira dificuldade você vai arrumar desculpa e vai desistir. Então, mas só que a coisa é muito mais profunda que isso. Eu costumo dizer assim, que do ponto de vista do paradigma consciencial, quando a gente começa a olhar mais profundamente, você vê que nós somos resultado das nossas desistências ou insistências, né? Então, no meu caso, eu sou um pesquisador, desde cedo sou um pesquisador de grupo karma, né? De família. E eu vi vários casos, inclusive de amigos meus, que foram lenientes na hora de criar os filhos, por exemplo. Então, muitas vezes, aquela história de me engana que eu gosto, né, que isso é uma frase muito carioca, me engana que eu gosto, e depois colhe de sabores, porque muitas vezes me engana que eu gosto e não vê que o filho está enveredando por um caminho complicado, drogadição e tudo mais. Então, criar um filho é um trabalho da lei do maior esforço. Né? Você não pode brincar, porque depois você vai colher os frutos disso. Simples como isso. Então, talvez seja esse exemplo, né, que eu vejo mais próximo de mim, porque eu vi inúmeros casos de pessoas que foram lenientes na hora de criar os filhos. E eu e minha dupla, na verdade, a gente sempre discutiu muito, e o desafio é criar o filho para ser responsável, mas ainda sendo amigo seu, né? E aí a gente pode enveredar por vários aspectos da obstinação cosmoética, né? Então, eu costumo dizer que a obstinação cosmoética tem muito a ver com o processo que a gente denomina de auto-emperdoamento, da postura anti-queixo, de saber que se caiu para você, é para você dar conta. Não adianta se vitimizar, não adianta terceirizar. Mas, por outro lado, tem uma frase lá do professor Waldman, que ele sempre fala o seguinte: se é cosmoético, banque, vá até as últimas consequências. Te vira, pode haver até dessomar ou morrer, mas se é cosmoético, manda ver. Então, tem vários aspectos que a gente pode trazer que te dão força e que te dão energia para enfrentar tudo, e dá muito certo, né? E tem outro aspecto também que, nesse caminho da obstinação cosmoética, como corolário, como consequência, eu entendi como é que a equipe extrafísica trabalha, né? A equipe extrafísica, todo mundo, as pessoas geralmente têm um certo glamour em torno disso, né? Os amparadores e tudo mais, tá? Só que não é brincadeira. Você trabalhar com a equipe extrafísica te prepara que eles vão botar você para suar, né? Por quê? Porque eles pensam muito à frente. O amparador não é bonzinho, ele quer a sua evolução. Ele sabe que para você evoluir,
Ele vai tirar o que tem de melhor de você. E para tirar o que tem de melhor de você, não é na zona de conforto. Então, ele vai te jogar desafios que você vai ter que correr atrás. Isso muitas vezes dá um estresse, mas ao mesmo tempo o resultado é excelente. Então, Ô, Félix. Oi, pois não. Não, é que você está indo num caminho muito bom e para a gente ajudar assim os painelistas a entender bem, eu acho que você fez uma contextualização muito boa e eu gostaria que você ressaltasse aqui o que é esse processo evolutivo. Porque eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o que é a evolução. O que a pessoa tem que fazer para evoluir? Porque você falou aí da lei do maior esforço, né? Que eu imagino assim, a gente está aqui para evoluir, a gente fala assim, muito isso, né? A gente está aqui no painel evolutivo, falando de temas sobre evolução. O que a pessoa tem que fazer para ela se melhorar? Então, realmente, vai ter que fazer alguma coisa, né? E não é algo fácil, a princípio. Não. Então, o que é? Como é que você entende esse processo evolutivo? De modo, assim, bem prático mesmo, real, na vida, no dia a dia das pessoas. O que acontece é o seguinte, a lei do maior esforço, o nome, assim, só de pensar no nome já cansa. A princípio já cansa. Mas, assim, ele retrata muito bem o seguinte, que não adianta você... É mais ou menos o seguinte, não adianta jogar a sujeira por baixo do tapete. Ela vai voltar para você. Seria basicamente isso. Não tem atalho. Se atalho fosse bom, virava o caminho, né? Não é isso que a gente fala? Bom, o que é evoluir? Evoluir é você estar mais conectado à sua essência, à sua origem, ao senso de pertencimento a alguma coisa que te enriquece, que você se sente bem. Eu pertenço a isso. Tem esse senso de filiação ou parafiliação. Eu tenho como missão de vida isso, aquilo, isso vai me realizar. Né? É basicamente isso. Porque nascemos nesse planeta, ou ressomamos, como se fala, não foi para sombra e água fresca, porque o universo fez um esforço violento para fazer a gente estar aqui nessa dimensão. E para fazer exatamente o que a gente sabe fazer, a gente não precisaria nascer. A gente ficava onde a gente estava, não precisava nascer. O fato da gente nascer é justamente para a gente dar o nosso melhor e se superar. Mas como é que a gente consegue dar o melhor, muitas vezes, se a gente não consegue nem se conhecer direito o que a gente pode fazer? E justamente através do desafio da obstinação cosmoética é que você começa a descobrir talentos que você sequer sabia que você tinha. Porque você está encantoado, é que você tem que se virar, e você, quando vai ver, consegue superar. Né? Bom, então evoluir é estar conectado à sua essência, estar conectado à sua programação de vida ou missão de vida, porque isso é que vai te realizar, isso é que vai te sentir mais feliz. Porque quando você está conectado, você encontra as companhias que vão possibilitar isso, você encontra as companhias pela qual você pode e deve se reconciliar. A partir daí, se você usar com sapiência, você começa a deixar um rastro positivo por onde você passa. Isso é o máximo. Porque dessa vida o que a gente leva são nossos relacionamentos e nossas realizações, né? Então, esse é o máximo. Isso sim é evoluir, isso é se sentir bem, isso é preparar um pós-vida melhor. Então, evoluir, eu acho que é isso, é ficar mais maduro, mais lúcido, mais autêntico, mais coerente com a sua real essência. Eu acho que é isso, de forma bem simples. Muito bom. Simples e complexo ao mesmo tempo, né? Porque exige da pessoa um certo discernimento, né? Uma certa lucidez para não ser engolida por outros valores que vão além da sua essência. Pessoal, só um detalhe, eu esqueci de falar que o professor Félix, ele vai ministrar um curso exatamente com essa temática, obstinação cosmoética, no dia 4 de março. É um próximo sábado. E nós vamos oferecer aqui para os painelistas
uma inscrição gratuita. Para isso, você precisa preencher o Google Forms, um link do Google Forms, que a nossa equipe vai colocar aqui no chat, tanto do YouTube quanto do Facebook, para que você preencha, e aqui no final do painel, nós vamos falar o nome do ganhador ou da ganhadora no chat, tá, gente? Tudo isso aqui no chat. O nome vai sair no chat também, no finalzinho aqui da nossa apresentação do painel, tá? Agora é importante, esse curso, Félix, só para ajudar aqui as pessoas a entenderem, você vai falar mais, a gente também vai aprofundar ainda um pouquinho mais aqui, mas ele tem um pré-requisito, a pessoa tem que entender um pouquinho de Conscienciologia, né? Não pode ser uma pessoa que está começando agora, né? Tem que ter pelo menos feito um curso, né? Não, excelente observação. Você tem que entender os conceitos básicos da Conscienciologia, que é o paradigma consciencial, entender um pouquinho sobre energia, porque senão vai ficar muito difícil para a pessoa, né? Esse curso ele aprofunda, mas precisa ter os conceitos básicos para a pessoa efetivamente ser mais útil para ela, né? Para ela não ficar enredado em várias dúvidas, né? Sim, e esse curso, ele vai ser ministrado, vai ter uma turma presencial aqui no Rio de Janeiro e em Curitiba, mas ele também pode ser ministrado, ele também vai ter uma turma online, né? Então, se você está em qualquer lugar do Brasil, é voluntário da Conscienciologia ou já fez algum curso da Conscienciologia, a princípio vai poder participar. É isso, né, Félix? Na verdade, essa configuração é mais ou menos inédita, né? Os alunos, todos que estão participantes, irão ser cobaias, no bom sentido, porque o IPC está tentando inovar, entender como é que funciona esse processo híbrido, e conforme a nossa experiência, muitos cursos irão nascer nesse formato ou coisa semelhante, que é algo que a gente ainda pode explorar bastante, né? Uhum. Maravilha, Félix. Eduardo, você quer fazer alguma pergunta, Eduardo? Sim, eu tenho uma pergunta aqui. Félix, você estava falando de algo que me chamou muita atenção, que a gente não vem aqui a passeio e que tem uma missão de vida. E aí pode ser que algum painelista esteja pensando, e acho que isso é algo que é interessante de se pensar, como é que a gente pode fazer essa conexão, essa reconexão com a nossa origem extrafísica, para poder realmente captar o que a gente vem fazer aqui, que senão a gente acaba seguindo o que a sociedade meio que impõe, né, culturalmente. Não, excelente pergunta simples, mas complexa. Por quê? O que acontece? Aí vou fazer assim, pensar nos dias atuais, né? Nos dias atuais, hoje em dia, a pessoa tem tanto estímulo na televisão, TV a cabo, tem Netflix, Amazon, tem YouTube, tem Instagram, tem tanto estímulo, tanta facilidade, que se torna uma dificuldade a pessoa pensar em si. Ou seja, tem muito estímulo externo, então ela não presta atenção em si. Muitas pessoas não conseguem sequer nominar o que ela está sentindo direito, porque ela não aprofundou. Ela não consegue nominar as emoções que ela sente. Então, a maioria das pessoas vive de forma, como a gente denomina, robotizada. Então, aquela história, não, agora a onda é ter raiva de tal pessoa, então vamos todo mundo sentir raiva disso. Agora a moda então, a pessoa vai sendo levada de moda em moda e o tempo vai passando, a pessoa não pensa em si. Então, ela é um joguete perante as energias das coisas que acontecem. Então, o que é mais importante nesse momento? O que eu costumo dizer, você tem que criar o autoconhecimento, tem que criar os seus valores, os seus princípios, isso que forma o que eu denomino de lastro. O seu lastro é uma coisa ultra importante, porque senão você vai ser levado para qualquer ponto que a sociedade queira, seja pela religião, seja por um partido político. A gente teve recentemente aí a eleição
onde famílias brigaram entre si, porque um era a favor de um lado, outro era a favor de outro. Gente, não tem o menor sentido. Política é política, né? Não tem sentido você brigar com um familiar, pai, mãe. Então, assim, isso é falta de quê? Falta de autoconhecimento, esse lastro, que eu chamo, de princípios e valores seus, do qual você não abre mão. E como é que se chega neles? Através do autoconhecimento. Como é que se chega no autoconhecimento? Através de autopesquisa. Então, essa autopesquisa e através de um instrumento que nós, da instituição, do IPC, queremos melhorar cada vez mais e do qual a gente não abre mão, que é o nosso parapsiquismo, né? É o autoparapsiquismo que te faculta você perceber mais o que eu denominei da sua origem extrafísica, de que você faz parte de um grupo maior, de que você, antes de nascer, previamente, você provavelmente fez um curso mais avançado para tentar se encaminhar nessa vida. Então, isso que a gente denomina de programação existencial ProEx. Isso que eu estou falando já é um aspecto que aí o nosso painelista pode fazer uma autorreflexão, se ele já fez algum curso prévio, se trouxe valores, se o que a gente está falando faz algum sentido, porque ninguém vai responder para a pessoa, para você, mas se os assuntos são correlatos com o que você pensa, muito provavelmente você deve ser o que a gente denomina de um intermissivista, uma pessoa que fez um curso intermissivo. E nesse caso, quando você se considera intermissivista, que os assuntos sentam tranquilo, não entra quadrado dentro de você, né? Que esses assuntos têm uma coerência, então você desconfie seriamente que você tem uma ProEx, uma programação existencial, você tem algo a ser desenvolvido, e esse algo a ser desenvolvido no intermissivista, quase 100% dos casos, sempre será em um processo de grupo, que a programação existencial dificilmente é um processo do bloco do eu sozinho, né? Então, o processo é todo de construção de grupo. Então, o intermissivista, ele tem que encontrar o seu grupo no qual ele se sente melhor, não é que se sente maravilhosamente bem, que sai muita briga também entre os nossos pares. Isso é normal, né? A gente sai atrito entre as pessoas, mas isso é normal. Então, por quê? Porque você confrontar com a sua real realidade da outra pessoa, não é uma coisa simples. Mas, enfim, é isso. Você se conectar com as pessoas que entendem você, que não acham que você está maluco, né? Que você, quando você fala de parapsiquismo, quando você fala de projeção da consciência, é um processo que as pessoas entendem, que você vivencia, eu acho que é uma grande vantagem. Isso sim, programação de vida, você sente quando você entra nessa veia, você se sente realizado. Quando você se sente realizado, você começa a utilizar o que você tem de melhor, que a gente chama de traço-força. E quando você começa a usar o que você tem de melhor, isso que te conecta com a equipe extrafísica. Muito bacana, Félix. Agora você estava falando e eu pensei um pouco aqui sobre alguma dificuldade que as pessoas, principalmente os intermissivistas, têm de desenvolver a sua percepção energética por falta de obstinação cosmoética. Você acha que tem relação isso? Às vezes a pessoa, ela até entende que tem que trabalhar com energia, tem que desenvolver o parapsiquismo, mas ela tem dificuldade. Você acha que isso tem relação com a falta de obstinação cosmoética? Sim, eu acho que tem uma parte, tem uma coisa assim que eu acho que atrapalha muito os intermissivistas. Tem várias coisas, né? Mas talvez uma bastante comum é o belicismo. Ela é bélica, né? Devido ao passado pregresso, então ela não atura certas coisas, fica pau da vida, vai embora, bate a porta, e vai ser uma oportunidade de reconciliação, vai ser uma oportunidade de fazer alguma coisa em conjunto mais interessante. E tem várias outras, né? Tem, por exemplo, uma pessoa que
tem um processo da auto-vitimização muito forte. Essa também tem sua dificuldade da obstinação cosmoética. Porque a obstinação cosmoética é uma bênção, diria, uma profilaxia para uma coisa muito comum no intermissivista, que é a síndrome do bonzinho. Ele quer ser legal, quer ganhar todo mundo, então quer ser santo, sei lá o que é, ele quer dar tudo, então isso é muito comum. E a obstinação cosmoética é, antes de tudo, você ser leal ao processo maior da equipe extrafísica, processo maior do objetivo cosmoético, né? Isso é uma profilaxia, porque você, quando começa a ter... Porque, gente, todos nós já passamos pela religião. Então, todos nós temos esse processo da síndrome do bonzinho, síndrome da santidade e tudo mais. E isso é uma droga, uma porcaria, porque você acaba sucumbindo, querendo ser bonzinho e acaba minando tudo. Então, justamente a obstinação cosmoética, tá? Não, meu objetivo maior é esse. O que eu não posso perder de forma nenhuma é a confiança dos amparadores. Não posso perder de modo algum essa confiança que eles depositam em mim e depende só de mim. Então, eu acho que esse é a profilaxia do síndrome bonzinho. Mas, com isso, gente, você tem um rumo mais correto, mas não é simples, tá? Porque muitas vezes você vai angariar inimizade até. As pessoas não vão te entender. Mas aí que entra a tua responsabilidade. Vem cá, você quer cumprir o que você tem que cumprir ou você quer ser legal e ficar na mesma? Enfim, acho que é isso. Essa pergunta aí é muito impactante mesmo, porque você quer ficar bem na fita, aqui, intrafísica, ou você quer ficar bem com os amparadores, com o que você até comentou, com a equipe extrafísica, né? Você comentou também, Félix, aqui no começo desse nosso bate-papo, que quando você começou a estudar mais obstinação cosmoética, você entendeu como funciona a equipe extrafísica. Você poderia falar um pouquinho mais para a gente poder entender como é que isso funciona? Pois não. O que a obstinação cosmoética, então eu posso exemplificar, né? Eu dou alguns exemplos. Quando você pensa no objetivo maior, então, por exemplo, a gente pode falar no Instituto, quando a gente pensou em construir o Laboratório da Paz, o Pacificário, a obstinação cosmoética a gente tem que concluir, não tem saída, né? E a gente passou por vários reveses, né? Principalmente com dificuldade financeira, brigas, cotovelomas, a gente teve muito disso. Mas o norte da bússola era sempre o pacificário tem que ser materializado, tem que ser materializado, tem que ser materializado. E à medida que foi andando, e, na verdade isso, gente, a gente está falando de uma saga de mais de 10 anos, tá? De 2007 a 2017, quando foi materializado. Então, o grupo não desistiu nunca. Esse é o mérito do grupo. Então, fizemos primeiro encontro da paz, segundo encontro da paz, várias práticas energéticas, vários cursos, vários encontros, debate. Então, o grupo foi amadurecendo. Quando o grupo foi amadurecendo, o primeiro encontro da paz, todo mundo que participou ficou marcado energeticamente nas pessoas. Todo mundo sentiu uma coisa sensacional que é a primavera energética. Então, na medida do caminhar, apesar das dificuldades, a equipe extrafísica começou a se manifestar mais claramente. Então, criou um ambiente, apesar das brigas e tudo mais, criou-se um processo da interconfiança. Interconfiança entre as equipes intrafísicas e a equipe extrafísica. Até que saiu o laboratório. Foi uma longa caminhada, né? Então, todos se lembram no início que ninguém sabia o que era o Laboratório da Paz. Ninguém sabia. Era individual, era uma caixinha mágica que você entrava e saía em paz. Como é que é isso, né? Então, foi assim, muita discussão, muito seminário, muita
muito debate, muito filme, cine-debate, muitas noites de Saquarema conversando, e o grupo conseguiu materializar o pacificário, que é o exemplo nosso. Então, isso é fruto da obstinação cosmoética, não só minha, mas do grupo. Isso está na ficha evolutiva pessoal, grupal, na verdade, né? Então, esse construir do pacificário é um exemplo, né? Tem vários outros exemplos que a gente pode dar, é que trouxe a confiança dos amparadores. E essa interconfiança, esse trabalho grupal, é que começa a rolar. E aí vem as inspirações, vem uma série de atributos interessantes, que você sabe que os amparadores estão lá. E o próprio campo do pacificário em si, você já sabe como é que é. Então, você sabe que foi um coroamento de um grande trabalho, mas o trabalho continua. A gente agora quer escrever o Dicionário da Paz, a gente quer escrever o livro de relatos, já está saindo. Então, tudo isso são frutos de uma parceria com a equipe extrafísica. Ou seja, eu vejo assim, eu acho o máximo. Né? Eu estava ainda há pouco pensando o seguinte, imagina os astrônomos discutindo, décadas discutindo como é que é o espaço sideral. Até que chega uma hora que eles lançam um satélite, que é o Hubble, né? O James Webb e tal. Esse é o pacificário deles, e a partir daí que eles vão começar a tirar as conclusões. Então, a gente passou discutindo muito tempo e lançamos o nosso satélite, né? Nossa nave espacial, que é o pacificário. Agora a gente vai tirar uma série de conclusões. Então, esse é o caminho da ciência, né? E a partir daí a gente vai, dessas conclusões, a gente vai escrever o nosso dicionário, e quem sabe, aí sonho mesmo, isso já é sonho mesmo, um dia escrever uma enciclopédia da paz, né? Então, esse Eu acho que isso vai acabar mais cedo ou mais tarde se materializando, Félix. Isso é criar, eu acho, criar ciência. Eu acho que isso é bacana, né? Muito bacana. Espero que a gente ainda esteja aqui na condição intrafísica, senão a gente vai estar como Consciex ajudando, né? Contribuindo com o projeto. Eu acho isso muito bacana mesmo. E eu acho interessante, você mesmo, já ouvi você falando em outros ambientes, assim, sobre esse revezamento que tem entre as equipes, né? Sim. Equipe intrafísica, equipe extrafísica. Então, eu acho importante... É emprego garantido, né? Você dessomou, diz, opa, vem para cá na equipe extrafísica que temos um lugarzinho para você, você vai continuar aqui, porque é natural, né? O processo todo de afinização. Assim, o amparador lá da equipe extrafísica, agora deixa ressomar e eu vou encontrar a equipe do pacificário intrafísica um dia. Então, é esse revezamento que a gente quer, e a atração vai ser tão forte que eu acho que não tem dúvida que isso vai acontecer, né? Uhum. Agora, Félix, você comentou também sobre o traço-força, sobre características de habilidade que a pessoa precisa ou tem que desenvolver para poder estabelecer essa postura mais de obstinação cosmoética. Quais seriam assim, os trafores que você consegue associar, o que você poderia falar aqui para a gente de exemplo da pessoa que tem obstinação cosmoética? Eu acho que vai depender. A obstinação cosmoética, ele é um guarda-chuvão, vamos dizer assim. Pode ser tanto um processo de autopesquisa, você ir mais fundo em você mesmo, como pode ser um processo coletivo. Então, eu até estava vendo o curso que a gente vai ministrar dia 4, eu elenquei 2 filmes que vocês com certeza conhecem, 3 filmes até que vocês conhecem, de obstinação cosmoética. Um filme mais antigo, vocês vão se lembrar, que é Óleo de Lourenço. A obstinação cosmoética da pessoa é fantástica. Da mãe, né? Dos pais, na verdade. Vai. Acaba entendendo mais que os cientistas, né? O filho que não tem uma doença que não tinha cura e ela conseguiu, mesmo não sendo médica, né? Bem interessante esse filme. Um outro exemplo também de obstinação cosmoética, aí já é de autopesquisa, é Uma Longa Viagem.
aquele processo do prisioneiro de guerra inglês, né, que foi prisioneiro lá no campos na Filipina, eu acho, né, no japonês, e que ele corre atrás para eu sou um ex-prisioneiro de guerra, eu sou traumatizado de guerra, mas eu tenho que limpar isso. Ele vai e consegue dar uma virada sensacional. Tudo história verdadeira, né? E um outro exemplo de obstinação cosmoética que eu trago é um filme bem recente também da Amazon, né? Que eu adorei, Argentina 1985. Ah, eu ainda não vi esse. Esse eu ainda não vi. Argentina 1985? Isso o que acontece? Não vou dar spoiler, mas basicamente é o promotor que cai no colo dele, ele levantar o processo da ditadura, os erros da ditadura. Então ninguém colaborava, e ele conseguiu. Não vou contar, é evidente, o ator é fantástico, Ricardo Darín, né? Veja na Amazon Prime, é muito bom. E só assim, sem querer falar em política, mas falando um pouco, a Argentina conseguiu o que nós não conseguimos no Brasil. Graças a esse trabalho desse Argentina 1985, que sequer se fala volta da ditadura. Eles fizeram a profilaxia, nós não fizemos. Então, quando a gente não faz a profilaxia, alguém um dia vai achar que isso é bom. A ditadura é uma coisa boa. Então, vejam, por favor, vejam, vão adorar. Então, eu pensei que você fosse falar daquele filme que você sempre comenta, que eu também sou muito fã desse filme, que é Apolo 13. Ah, não, esse também é outro exemplo, né? Também é outro exemplo, mas assim, que é um processo de equipe, né? Mas assim, todos eles são exemplos, mas assim, o pano de fundo desse teatro é que você acaba tirando trafores, traços forços, que você sequer sabia que existia. Então, essa moça do Óleo de Lourenço, a pessoa nem era química, não era nada. E ela foi pesquisar, e no final acabou entendendo mais que o cientista. Então, a obstinação mesmo, que tinha uma motivação maior, que era salvar o filho. Então, todos esses exemplos, esses filmes, que são casos reais, denotam muito bem que na hora você se vira, faz das tripas do coração, como se fala, né? Quando você vai ver, você conseguiu. Então, eu falei do Pacificarium, tem outros exemplos da minha gestão no IPC e tudo mais, que eu nunca fui um grande orador, nem fui político, mas eu consegui descobrir que eu conseguia fazer política, para a política e para a diplomacia de forma bastante razoável, né? Tanto é que a instituição ganhou um terreno e tudo mais. Então, o processo da parapolítica eu não sabia que eu tinha. Na verdade, eu tinha um grande trafor, né? Que é o Brownie da Sheridan, né? Chamava o Barbaresco para ir tomar um café, levar o Brownie e tudo mais. Então, papo de Cerca Lourenço. Quando foi ver, a gente conseguiu o terreno. Então, é isso. A gente só tinha dívida, gente. A gente só tinha dívida. Mas a gente conseguiu, entendeu? Então, estou falando, são talentos que você vai... Eu não sabia realmente... Quando você vai ver, você conseguiu. Mas eu acho que é a ideia de não desistir e persistir sempre, né? E agora mesmo, estava na live do Projetário, que não foi fácil, porque a gente ganhou terreno, mas a gente pousou no 4º terreno. A gente teve que abrir mão do primeiro terreno. O segundo terreno estava cheio de nascente d'água, não dava para nada. O terceiro terreno tinha outros complicadores e a gente pousou no terreno atual, que é o discernimento, que tudo indica, 98%, não dou 100% de chance, tá? 98% que a gente vai construir lá. Ô, Félix, explica aqui para os nossos painelistas o que é o Projetário, já que é o novo projeto do IPC. Não é, se bem que não é tão novo assim, né? Não, o Projetário, na verdade,
o que eu falei? A ciência, por exemplo, o que eu falei, você teoriza, você discute entre os interessados, depois vai fazer o experimento. Então, o projetário, por incrível que pareça, a gente tinha um tratado do professor Valdo e a gente se viciou no tratado. A gente falou, não, tudo que importa de projeciologia está aqui. E todo mundo descansou. E descansamos durante 35 anos. Não, está tudo lá, está tudo lá. A gente só tem que estudar isso. A gente se acomodou. E a gente passou 35 anos se passaram e nós não temos o nosso laboratório de experimentação da projeção. Então, esse foi um erro nosso, né? Se é que pode dizer. Então, a gente tem que ter o nosso laboratório de projeção, que é o projetário. Já existe um projetário em Portugal, construído pela IAC, mas ele é um projetário individual, que é uma esfera, né, de 4 metros de raio. E só que a gente, devido a uma projeção que eu tive lá pelos idos de 2004, eu tive uma projeção consciente numa comunidade em que se fazia projeção em conjunto. E na época era muito interessante. Entrei nessa comunidade extrafísica e o local parecia a Catedral da Anunciação de Moscou, no Kremlin. Vocês sabem, daquela cúpula dourada, né? É exatamente isso que eu via. Então, você entrava, você via o energizador no centro e várias pessoas em círculo radial sendo energizadas. Eu nem entendi o que foi aquela projeção, mas quando a gente começou a pensar no projetário, eu disse, não, tem que ser grupal. Então, vai ser grupal. E a gente não sabe onde é que vai dar, porque a comunicação com o extrafísico é bem complexa, não é simples, né? O que será? Eu acho que vai ser muito além de um projetário grupal. Ele vai ser provavelmente uma estação de interconexão com outras comunidades extrafísicas. Então, costumo dizer que a gente não sabe, a gente tem que usar o faro parapsíquico para entender o que virá a ser o projetário. Eu sempre costumo dizer, lembrando, até o professor Valdo não tinha essa noção direito, né? Vocês se lembram que quando foi construído o CAEC, o professor Valdo mandou fazer umas casinhas todas envidraçadas, que era para fazer tecas, né? Para expor teca de concha, teca de moedas, teca de selos, né? Aí os voluntários iam trabalhar lá no CAEC, não tinham onde ficar, e iam dormir lá. Aí, eis que quando começa a dormir lá, começa a ter retrocognição, começa a ter projeção, começa a entrar em estado vibracional, começa a ter uma série de fenômenos. Aí o professor Valdo, então não é para ser teca, é para ser laboratório. Aí começou a criar os vários laboratórios que hoje existem lá no CAEC. Então, a comunicação com o extrafísico não é uma coisa trivial. Então, a gente vai construir o projetário, mas a gente não sabe no que vai dar. Eu só sei que a nossa visão é muito intrafísica ainda. A gente não tem noção. A gente vai pelo faro. Né? E também é uma coisa, pacificário. Foi construído, a gente foi construindo, mas a gente também não sabe direito. Sabe que a gente vê um monte de ET. Então, a gente não sabe. A gente tem que escrever a paralelepologia, tem uma série de coisas que, com o tempo, a gente vai caindo a ficha do que é, mas assim, a gente não tem ideia, né? Félix, e o Pacificário esse ano vão ter assim, vários experimentos, né? Então, se o painelista tiver interesse, eu vou também pedir aqui para a nossa equipe colocar as informações sobre o Pacificário e os cursos que vão ter ainda esse ano. Eduardo... Não, só rapidinho. Pode falar. Teremos, eu já dou spoiler, logo de cara, teremos dois campos muito interessantes. Um é de ortopensinologia,
com o Everaldo e a Lília Zolé, que são estudiosos em ortopensinologia, tem tudo a ver com paz. Qual vai ser o mês, Félix? Eu acho que boa pergunta, não sei se é maio ou junho. Não tem problema, eu vou pedir aqui para a nossa equipe colocar o link e as informações. E o outro seguinte vai ser sobre serenologia, que é justamente com o casal Eliane Stedley e Marco Facuri. Maravilha, então, muito bom. Então são dois campos bem ligados ao processo da pacifismologia. Eu sei que esse próximo agora, acho que vai ser em março mesmo, em meados de março. Esse vai ter com Ailton, vai ser com o professor Ailton. Com o professor Ailton, vai ser muito bom também. Então, gente, vamos lá, Eduardo, a gente tem ainda aqui, pessoal aí, perguntas? A gente tem sempre perguntas, Félix, porque, por exemplo, assim, tem muitos painelistas nossos que eles têm também experiências fora do corpo, que é o principal estudo, nosso foco aqui do IIPC. Mas muitas vezes falta um pouco de credibilidade pessoal, a pessoa não coloca tanta... não consegue focar de que aquela experiência dela tem um significado maior. Que eu acho que por causa disso que quando a gente tem as experiências parapsíquicas, muitas vezes essa tradução aí que você estava mencionando nem sempre é feita corretamente e a informação não chega. O que a gente pode fazer para melhorar um pouco esse entendimento e realmente colocar mais em prática o que se experimenta no extrafísico? Ajudar aí nossos painelistas a pensar. Eu acho o seguinte, eu acho que a dúvida do painelista é a dúvida de todos. É a minha dúvida também, muitas vezes. O que de melhor a pessoa pode fazer é anotar e conversar com as pessoas, né? Então, por exemplo, eu tenho muita projeção pré-cognitiva e muitas vezes simbólica. Eu chego da projeção e falei, caramba, o que quer dizer isso? Não tenho a menor ideia, né? Muitas vezes está tudo cifrado, né? Então, eu já tive muita, e depois que acontece, caramba, não sabia que era isso, e aconteceu. Então, caramba, projeção é uma coisa tão aberta, tem tanta coisa, tem gente que sai à noite para fazer assistências, e isso não acontece tanto comigo. Tem gente que encontra parente dessomado, isso não acontece raramente comigo. Enfim, mas o que a gente pode fazer é anotar e fazer uma reflexão. Quem é tenepsista, vale levar para o TENEPS, né? Então, eu vejo para a minha dupla, ela até relatou, ela teve uma projeção com a irmã, dessomada. Ela sabia que a irmã estava bem, porque ela estava jovem, jovial, mas estava estranha, né? Só relatando o caso dela. Estava estranha, mas como estranha? Não, ela não estava feliz. Ela estava com um sorriso estranho. Aí ela não sabia do que se tratava. Meses depois, o que foi? O irmão dela dessomou, morreu. E, na verdade, ela veio avisar isso. Então, como é que ele ia decifrar isso? Não sei, entendeu? Não sei, não é trivial. Não é trivial. Então, cada um tem o seu jeitão de se manifestar parapsiquicamente. A única coisa que eu posso recomendar é escrever e ler. Ler Projeções da Consciência, ler Debate com as Pessoas, porque não tem fórmula formal. Muitas vezes uma projeção, por exemplo, uma projeção que eu tive, levei mais de uma década para entender do que se tratava, né? Então, era um símbolo que eu não sabia do que se tratava. Pesquisei o símbolo, depois, numa tertúlia do professor Valdo, ele falou uma coisa que eu senti repercussão extrafísica. Então, não é trivial. Sinto muito, não tem caminho, não tem método fácil. Isso é um pouco de obstinação cosmoética, né, Félix? Insistir, né? Não, eu levo muito a sério, né? Eu levo muito a sério isso, mas muitas vezes eu fico embatucado, né? Eu falei, caramba, e agora? E agora do que se trata? Não sei.
Mas isso tem que comer muito arroz com feijão, né? Um dia a gente melhora. O Félix, eu acho bacana você aproveitar esse momento para falar exatamente sobre isso, sobre a pessoa ter persistência, ela ir buscar alternativas, né? Que isso tem a ver com o trafor dessa determinação, dessa obstinação cosmoética, né? Porque a gente vê que as pessoas desistem com tanta facilidade, né? O que a pessoa precisa ter, assim, para a gente já indo para os nossos minutos finais, a gente já está chegando aqui no momento final, o que a pessoa precisa ter, assim, tem técnica para desenvolver essa obstinação cosmoética? Tem. O que a gente vai tentar fazer no curso, dia 4, eu vou trazer o meu exemplo, vou trazer alguns exemplos que a gente são conhecidos, que nem eu falei dos filmes, mas, assim, a gente vai tentar trazer uma técnica, que é uma técnica bem avançada da Conscienciologia, que é a técnica do pilar, né? O que é a técnica do pilar? Na verdade, é uma técnica, provavelmente deve ser do enumerador, né? Que, na verdade, ele é como se você fosse escrever sua receita de bolo ou seu algoritmo de como você funciona para a obstinação cosmoética. Se fazer uma reflexão do que você... Por exemplo, eu falei de alguns trafores que eu senti que eu consegui revelar para a política, para a diplomacia, o próprio epicentrismo, o processo da liderologia, enfim, vários aspectos que eu não sabia que eu tinha, muitas vezes, mas que eu tive que exercitar. E a técnica do pilar é uma técnica fantástica, no sentido de que você consegue criar um receituário para você mesmo. Então, quando você assume a assunção dos seus trafores, naquele sentido, você cria como se fosse uma fórmula formal, um receituário para você. Não tem certo, não tem errado. O certo é aquele que dá certo. Então, mas, assim, é uma técnica muito legal que o IPC adota nos cursos mais avançados, que é denominado APP, né? Que eu acho que ajuda demais. Eu acho que é cair a ficha para você mesmo de que você tem aqueles trafores e que você já exercitou. Principalmente nos casos de sucesso, você se recuperar o que você adotou para você conseguir aquele sucesso, você vai chegar nessa depuração. Na verdade, é depuração para chegar na essência da sua obstinação cosmoética, que eu acho que todo mundo tem. Então, e aquela técnica, né, professor Alessandro, que eu sempre adoto, a para-vergonha, né? Você, mais à frente, chegar lá no extrafísico perante o orientador evolutivo, ele fala, pô, cara, te deu um trabalho danado para te colocar lá e você falhou, cara, você não fez. Você tinha tudo para fazer. Por que você não fez? Essa para-vergonha eu não quero passar. Então, acho que é isso. Agora, Félix, esse curso ele vai ser, então, ele vai ocorrer no sábado, dia 4 de março, começando que horas e vai ser qual período do curso? São 2 períodos de 3 horas, ou seja, 9 ao meio-dia, depois de 2 às 5. Né? Então, vai ser presencial no Rio de Janeiro, presencial em Curitiba, e vai ser online para o resto do mundo. Então, vai ser um híbrido, todos estão convidados aí a serem cobaias e fazer esse somatório de ideias, e assim, o que a gente quer, o meu sonho de consumo são 2 coisas. Primeiro é botar a minhoca cosmoética na cabeça das pessoas para melhorar a obstinação cosmoética delas, e outra é botar uma minhoca na instituição para ver se ela consegue reformular os cursos dela, ver se a instituição consegue, porque nós, nos tempos atuais, por fatores alheios ao nosso, a gente sabe que as pessoas têm muita dificuldade de fazer um curso muito longo. Então, tem que ser cursos mais pontuais, não sei, a gente tem que trabalhar de acordo com o mercado, né? E Sim. Uma configuração inédita que é essa. Vamos ver o que dá, né? Uhum. E se a pessoa quiser fazer inscrição dela,
Eu vou pedir, então, para o pessoal aqui na nossa equipe colocar no chat o link da inscrição. Isso. E tem o telefone também, o pessoal vai dar todo o suporte. Será um prazer recebê-los aí no dia 4, né, Félix? Isso. Quem tiver interesse... Assim, e a ideia é assim, nós não temos mais restrição, então, nessas 2 aulas, de 9 a meio-dia, vai ter um trabalho de energia, que é um trabalho, o primeiro campo vai ser a técnica da autovisualização parapsíquica, e no segundo campo, na segunda aula, vai ter um outro segundo campo, que é a técnica da escrita parapsíquica. Então, a ideia é trabalhar com a equipe extrafísica para levantar os trafores da pessoa. E direcionar, né? E direcionar, obstinação cosmética direcionada, né? Que aí cada um tem a sua direção. Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem esse caso de sucesso. Todo mundo tem. Então, o negócio é se empoderar, se apossar deles e não abrir mais mão deles. Esse é o negócio. Não, é o que a gente chama, o que nos atrapalha muito é o que a gente denomina de desculpa verdadeira. Uhum. É verdade. Eduardo, a gente tem um tempinho ainda para uma pergunta. Você quer selecionar aí ainda uma pergunta? Eu quero falar, assim, principalmente trazer, apesar que já está no finalzinho, essa questão da proximidade com a equipe extrafísica, Félix. Porque parece uma faca de 2 gumes, porque ao mesmo tempo que muitas vezes as pessoas não têm o parapsiquismo necessário para interagir tanto com a equipe extrafísica, mas a equipe extrafísica está sempre presente no processo assistencial. Então, como é que a pessoa que está lá no processo assistencial vai na confiança mesmo de que tudo vai dar certo? O que acontece é que a equipe extrafísica se manifesta de maneira muitas vezes não óbvia. Sonho de consumo é um parador se materializar e falar, tem isso aqui. Isso não existe, né? Então, na verdade, são as sincronicidades. Alguém fala uma coisa, você, caramba, eu estava pensando nisso. Alguém te aponta um livro, um filme. Às vezes você está no local, você vê um artigo, vê um livro. Muitas vezes brota uma ideia e você vai pesquisar e tem tudo a ver. Enfim, essa conexão energética através das sincronicidades e dos encontros de destino, né, é que a gente tem que estar sempre aberto a escutar e ver. E, geralmente, essas inspirações te fazem você se sentir mais conectado, mais inteligente. Falei, caramba, como é que eu não pensei nisso antes? Isso é manifestação com a equipe extrafísica. É uma coisa mais sutil, mas extremamente acachapante, muitas vezes. A ideia vem e vai, e você consegue materializar. É acreditar realmente nisso e assim, quando eu falo que a gente aprendeu a trabalhar, todas as últimas coisas que a gente fez, desde o terreno do projetário grupal, da transformação digital da instituição, do pacificário, tudo isso é equipe extrafísica. Está na cara que foi tudo com a equipe extrafísica. Então, e assim, gente, meu parapsiquismo não é nenhuma coisa sensacional, mas uma coisa que eu acho que eu consegui construir é uma confiança nos amparadores e eles em mim. Isso aí eu não abro mão de jeito nenhum. Acho que é isso. Maravilha, Félix, muito bom. A gente chegou aqui nos nossos minutos finais. A gente agradece muitíssimo a sua participação e deixamos aqui registrado o convite, né? Quem quiser participar desse evento e ir lá ser cobaia junto com a gente, né, Félix? Dia 4 de março, o curso Obstinação Cosmoética, que vai ser ministrado de forma híbrida, presencialmente no Rio de Janeiro e em Curitiba. E quem quiser também, a gente vai ter uma equipe aí online que vai poder... Quem estiver no online, gente, vai interagir com o professor Félix também, tá? Então, é importante entender isso. Vai ser um curso híbrido. E as inscrições estão aqui no nosso link. Aqui a nossa equipe vai passar todas as informações.
Nós também vamos já fazer o sorteio e divulgar o nome da pessoa que ganhou o curso. Agora, é importante que a pessoa tenha alguma vivência, algum curso de entrada, como a gente chama. Então, Félix, muito obrigada pela sua participação. Boa noite. Eu que agradeço, gente. Estou sempre à disposição. É uma honra estar sempre perto aqui de vocês. Esse programa aqui já tem quantos anos? Já? Aqui nessa versão já tem 1 ano e meio, mas esse programa tem 17 anos, na verdade. Nosso amigo Luiz Ribeiro, que provavelmente deve ser amparador desse programa, eu acho que é sempre uma honra a gente prestigiar ele. Maravilha, Félix. Eduardo, boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite, professor Félix. Obrigado pela presença hoje no painel evolutivo. Quero agradecer também a presença de todos os painelistas e lembrá-los que existe aqui no canal do IPC a playlist do painel evolutivo, onde vocês podem acessar esse programa e todos os painéis evolutivos aí. Então, acessem a playlist do canal e conheçam todos os programas do painel evolutivo. E o meu boa noite a todos os painelistas. Gente, boa noite. Em nome da nossa equipe, em nome de todos os voluntários aqui, a gente agradece a companhia de vocês. O painel evolutivo termina aqui. Tenha uma excelente semana e a gente se encontra na próxima terça-feira, sempre às 21 horas.